uma coisa só: a unidade com Cristo na escuta, no nome e na missão. Evangelho segundo São João, capítulo 10, versículos do 22 ao 30. Meus caros irmãos e irmãs, no coração do tempo pascal, nós somos conduzidos pela palavra de Deus a compreender um mistério profundo. Ser cristão não é apenas um título, mas uma participação viva na unidade entre o Pai e o Filho. É uma vocação à comunhão, uma missão que nasce da escuta, uma identidade que se manifesta no nome. Cristãos, aqueles que pertencem a Cristo. Na primeira leitura, os primeiros membros da igreja vivem da perseguição à missão. Eles são movidos pelo poder transformador do Espírito Santo. Após o martírio de Estevão, a comunidade cristã se viu forçada a se dispersar. Os que se tinham espalhado por causa da perseguição que houve por causa de Estevão, que chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia. A palavra usada para dispersão em grego é diáspora, que traz a imagem de sementes lançadas ao vento. Aquilo que poderia ser visto como um fracasso ou uma tragédia, a dispersão, a diáspora, Deus transforma em expansão missionária. Na linguagem bíblica, a mão de Deus representa a presença ativa e salvadora do Senhor. Sua força providente que age no meio das dificuldades. Deus não impede o sofrimento, mas o transforma em ocasião de crescimento. Essa é uma verdade que toca a nossa realidade atual. Quantas vezes, no meio das perdas, exílios e tribulações, todos nós somos surpreendidos por frutos inesperados de fé, de comunhão e de missão. O texto dos Atos dos Apóstolos expressa que foi em Antioquia que pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, versículo 26. A palavra grega usada aqui é Christianoi, que significa literalmente os do Cristo, ou aqueles que pertencem a Cristo. Esse nome foi provavelmente dado de fora para dentro, talvez com ironia. No entanto, a igreja o acolheu como título de glória e de identidade, como nos afirma Santo Inácio de Antioquia, mártir da igreja, na sua carta aos Romanos. Ele dizia: é melhor ser cristão em silêncio do que apenas falar que o é. Por isso, em toda a história do cristianismo, ser cristão não é apenas portar uma identidade religiosa, é se tornar, sobretudo, outro Cristo no mundo. No Evangelho de hoje, Jesus retoma a figura do bom pastor. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. São João capítulo 10, versículo 27. Cada verbo desta expressão de Jesus possui uma mensagem muito rica. Veja que Jesus nos convida a escutar profundamente, não apenas ouvir. É a escuta obediente que leva à fé, a conhecer de modo relacional e íntimo, como no Antigo Testamento, onde o verbo conhecer é amar. A seguir, ele como discípulo, assumir a vida dele como mestre e Senhor. Todos nós, como discípulos, somos chamados a podermos viver uma vida de seguimento na escuta, no conhecimento e na fidelidade. Isso mostra que o discipulado não é uma adesão intelectual, mas uma comunhão existencial. Não seguimos ideais, não seguimos ideias, nós seguimos uma pessoa. Na expressão de Jesus, eu e o Pai somos uma coisa só, São João capítulo 10, versículo 30, nós vemos a base de toda a doutrina trinitária proclamada pelo Concílio de Nicéia em 325. Gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Homoousios to patri. E o que
isso significa hoje para cada um de nós? Que o Cristo que ouvimos e seguimos é o verdadeiro Deus e por isso nossa comunhão com Ele nos leva diretamente ao coração da Trindade. Por isso nos falava Santo Irineu de Leão, que nos ajuda a compreender sempre o nosso caminho. A glória de Deus é o homem vivo e a vida do homem consiste em ver a Deus. Ver a Deus é possível agora porque Cristo revelou o rosto do Pai e nos fez filhos nele. Ou seja, meus irmãos, minhas irmãs, nós somos filhos no Filho. E portanto Jesus convida a cada um de nós, seus discípulos, a crer nas obras do Pai. As obras que eu faço em nome do meu Pai testemunham a meu favor. Jesus não impõe fé por força de argumentos, mas convida a fé nas obras, ou seja, nos sinais que manifestam a presença do reino, curas, perdão, misericórdia, compaixão, verdade. Mas muitos ainda dizem como os judeus: até quando nos deixarás na incerteza? Deus responde com obras e espera que respondamos com fé confiada, mesmo no escuro. É por isso que o nosso catecismo da igreja nos ensina dizendo, no número 153, a fé é um dom sobrenatural. Para crer, o homem necessita dos auxílios interiores do Espírito Santo. Meus irmãos e minhas irmãs, neste tempo pascal, todos nós somos chamados a compreender esse tempo litúrgico como um êxodo contínuo. Uma saída onde a igreja é chamada a sair de seus muros, seus medos e suas hesitações para ser sinal da presença de Cristo no mundo. Papa Francisco dizia: prefiro uma igreja acidentada por sair às periferias do que doente por se fechar em si mesma. Quero convidar cada um de nós a entender que em cada gesto de caridade, em cada escuta atenta, em cada perdão oferecido, nós somos uma epifania do amor do Pai. Somos uma manifestação do Filho de Deus, como diz o Salmo. Lá se dirá, este nasceu ali. Que nessa Eucaristia o Senhor nos renove no dom do nosso nome, cristãos. Que nossa vida se manifeste ao mundo como beleza daquele que nos conhece, que nos chama e nos conduz, e que em cada um de nós também se possa dizer com verdade: este nasceu em Cristo. Anunciemos o Cristo que passou pela cruz. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Uma santa terça-feira para você e sua família. Paz e misericórdia.